Olá, meu querido povo brasileiro, graça e paz a todos vocês. Hoje eu quero demonstrar minha completa indignação diante de tudo que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos. Tanta injustiça, tanta violência, tanta corrupção, tanta inversão de valores, tantos ataques às nossas famílias, às nossas crianças. E agora ontem, o presidente Bolsonaro foi condenado de maneira injusta por crimes que ele não cometeu. Gente, até que ponto nós vamos chegar? Isso é completamente inadmissível, isso é completamente inaceitável. Por isso hoje chegou a minha vez de falar. Eu peço a sua atenção, por favor, não saiam desse vídeo, não pulem este vídeo, assistam até o fim, porque eu tenho coisas quentíssimas para falar para vocês, tá bom? Eu não só vou falar, eu vou comprovar também com fatos que aconteceram recentemente e fatos mencionados na palavra de Deus. Portanto, que vocês estejam de ouvidos e mente abertos para receberem tudo que eu vou dizer neste vídeo. E eu vou citar 3 dos principais exemplos que têm contribuído de maneira assustadora para o aumento desses índices. O primeiro é a doutrinação nas universidades públicas. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês, pais. Vocês, por acaso, um dia não repararam que o seu filho voltou diferente da faculdade? Com um comportamento esquisito, agressivo, rebelde, se voltando contra todos vocês e contra tudo aquilo que vocês têm ensinado a eles durante tantos e tantos anos? E vocês estão sem resposta? E eu vou responder para vocês. Nessas universidades, existem professores e reitores que não estão nem aí para os seus ensinamentos, nem aí para os seus costumes, para os seus valores, para a educação que vocês deram aos seus filhos, eles não estão nem aí. Eles querem impor forçadamente, de maneira cruel, de maneira agressiva, as suas ideologias na mente dos alunos. E isso não é tarefa de um professor sábio. Um professor tem que se manter neutro, tem que ensinar apenas o que é a respeito da profissão do seu aluno. Ele não tem direito nenhum de espalhar uma ideologia que vai destruir a vida deles. E por que essa doutrinação? Eu vou lhes explicar. Muitas dessas universidades federais do nosso país estão sob influência do Partido Comunista Chinês. Nós todos sabemos, a China quer se expandir para todo mundo, expandir seus valores, sua cultura, sua língua, etc. Mas eles também querem expandir a maligna ideologia comunista. Essa ideologia que persegue, que prende, que mata pessoas inocentes, que não concordam com as ideias deles, que fazem qualquer coisa para se voltarem contra Deus e contra tudo que é de certo, tudo que é de bom nessa terra. E é isso que o comunismo faz. E tem algumas universidades desse país, como a UF, o Unesp, o UF, o FRJ, aderiram a isso para fazer dos alunos saírem da faculdade como se fossem mortos-vivos. E não para saírem como profissionais capacitados, dedicados, que vão se esforçar para fazer o bem ao próximo, o bem nesse país. Gente, isso é um absurdo. Professores universitários, entendam uma coisa. Isso que vocês estão fazendo é uma completa falta de respeito, porque todos os alunos, independente da crença que eles têm, pode ser cristão, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser testemunho de Jeová, vocês têm que respeitar. Vocês não podem meter pilha na mente deles para que eles se voltem contra aquilo que eles acreditam e contra aquilo que os pais ensinam durante toda a vida. E eu também peço ao governo chinês, por favor, tenham misericórdia façam a coisa certa. O comunismo é uma ideologia maligna. E eu tenho certeza absoluta que vocês são pessoas boas. Tem gente boa na China. Eu não tenho nada contra a China. Eu não vejo a China como inimiga. Muito pelo contrário. Eu teria um enorme prazer em visitar aquele país. Mas eu sou totalmente contra a ideologia comunista. Eu sou totalmente contra isso que eles pregam. Porque meu inimigo não são os seres humanos. Não são. São Satanás, o pecado, o demônio, as ideologias, as práticas malignas, tudo isso são meus inimigos, mas o ser humano não é. E a minha oração é a seguinte, eu como profeta do Senhor estou aqui para dizer para vocês, Jesus perdoa. Ele não perdoou somente 1, 2 ou 3 pecados de vocês, não. Ele perdoa todos os seus pecados, tanto dos professores quanto dos políticos chineses. Entendam isso, Jesus ama vocês. E ele está disposto a dar uma nova vida a vocês. Ele quer fazer de vocês pessoas melhores. Os professores, Jesus quer fazer de vocês profissionais melhores, mais justos, que ensinam somente a profissão, que não doutrinam. Ele quer fazer dos políticos chineses políticos melhores, que zelem pelo bem do país,
que zelem por todos os valores que realmente são certos. E não que pratiquem o comunismo, que é a pior coisa que existe nessa terra. É a pior coisa, que é uma ideologia diabólica. Isso tem que ser abolido desse mundo. Tem que ser abolido. Portanto, ouçam a minha oração. Eu oro para que Deus tenha muita misericórdia de vocês, os perdoe e dê a vocês novas mentes, novos corações e os ajude a recomeçarem suas vidas. O segundo exemplo é o julgamento e a condenação injustos de Bolsonaro. Responda-me uma coisa. Que crime Bolsonaro cometeu? Ele roubou? Ele matou? Ele destruiu? Ele fez alguma coisa completamente errada? Ou ele transpôs o Rio São Francisco para trazer água para o Nordeste? Fez aliança com países grandes que beneficiariam muito, teriam boas relações diplomáticas com o Brasil? Ele defendia os valores da família, os valores judaico-cristãos de viver? Isso é crime? Isso é crime por falar o que é certo? Falar o que a gente realmente sabe que é certo? E aí vem os ministros do STF, a maioria vota para condenar Bolsonaro. Só um ministro que foi justo, que foi o ministro Fux, que falou a Constituição em público para aqueles ministros. E aí acontece, a maioria vota para condenar Bolsonaro por crimes que ele não cometeu. Eu vou citar para vocês passagens bíblicas agora que falam sobre isso. A primeira é Êxodo capítulo 20, versículo 16, que é um dos mandamentos dados por Deus. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Não darás falso testemunho. Não façam provas falsas, não inventem, não chamem testemunhas falsas, não inventem nenhuma acusação sem provas, não façam isso. Isso é dar falso testemunho. E Deus odeia isso, muito mais do que isso também. Provérbios capítulo 17, versículo 15 diz: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que Deus, o Senhor, odeia. Vocês acabaram de ouvir, não são minhas palavras, são as palavras de Deus. Ele odeia quem absolve o ímpio e condena o justo. Por isso que os juízes hoje em dia, STF e tantos outros políticos estão perdendo credibilidade do povo. Estão perdendo porque estão soltando gente ruim e prendendo gente boa. Nós podemos ver os presos políticos do 8 de janeiro estão lá injustamente presos. E aí tem gente ruim sendo solta. Gente, isso é um absurdo. Mas eu também tenho uma notícia para dizer para vocês. Esse pecado também Deus perdoa. Também perdoa. Vocês não cometeram um pecado imperdoável. O pecado da corrupção é perdoável sim. Mas vocês também precisam entender. Precisam entender, aceitar e nunca mais fazerem isso de novo. Porque Jesus quer também transformar vocês em políticos melhores, políticos mais justos. Eu tenho certeza que na formatura de vocês na faculdade, vocês juraram defender a lei, defenderem a Constituição, defenderem a justiça e zelarem pelo bem do próximo. Mas não é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. Vocês estão fazendo tudo oposto. Por isso, eu peço a vocês, parem com isso. Vocês também não são meus inimigos. Vocês não são meus inimigos e vocês estão tendo a oportunidade de fazerem a coisa certa. Oportunidade essa dada por Deus e não por mim. Mas por Deus, o Criador, o soberano nesse universo. Aceitem o perdão, recomecem e façam o que é certo aos olhos do Senhor. E agora o terceiro exemplo, os militantes de esquerda. Gente, nós vimos o que aconteceu ontem. Aquela atrocidade que aconteceu com Charlie Kirk na Universidade de Utah. Um militante de esquerda matou Charlie Kirk com um tiro na jugular. E aí depois foi uma comoção do caramba. Gente, entenda uma coisa, não devemos matar ninguém, porque eu vou provar para vocês mais uma vez. Êxodo capítulo 20, versículo 13, outro dos mandamentos de Deus, não matarás. Não matar por nenhum motivo, que a gente não deve se irar contra o próximo, que aquele que se ira contra o próximo já matou ele no coração e se ceder a esse pecado, infelizmente a consequência vai chegar. Mas se a pessoa se arrepender do que fez, a justiça vai ser feita. A pessoa vai ser reconciliada com Jesus, a pessoa vai recomeçar a vida, a pessoa vai fazer diferente. E isso tem que ser feito. Eu estou aqui, o foco desse vídeo, um dos focos é espalhar o perdão do Senhor Jesus para vocês que têm cometido esses atos. E agora eu quero citar para vocês também a mídia. Poxa,
Jornalista existe para falar apenas a verdade. O que o entrevistado falar é o que tem que estar no programa, é o que tem que estar na sonora, é o que tem que estar no noticiário. Não temos que inverter nada, não temos que falar nada contrário a tudo aquilo, contrário ao que eles falaram. Manipulação de notícia é mentir. É mentir. E, gente, vocês não podem fazer isso. Eu também sou jornalista. E na minha formatura, eu jurei que eu seria verdadeiro e imparcial e comprometido a dar uma informação clara para os meus espectadores. E é isso que eu vou fazer. Eu peço a vocês, parem com isso. Parem de manipular as notícias. Parem de ceder à mentira. Porque é isso que Satanás gosta. Ele gosta quando as pessoas mentem. Ele gosta porque Satanás é o pai da mentira. E eu tenho certeza que vocês também não são. Vocês não são. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tanto juízes quanto jornalistas, esses que zelam pela sociedade, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E vocês precisam se arrepender, precisam mudar. Mas não podem mudar sozinhos. Vocês precisam da ajuda do Espírito Santo. Outra coisa que eu falei que é a inversão de valores. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ai é uma palavra de juízo. Toda vez que na Bíblia aparece a palavra ai, significa juízo de Deus. E vocês estão tendo a oportunidade de fazerem a coisa certa. Arrependam-se, preservem pelo que realmente importa, os valores, a família, os valores judaico-cristãos, a liberdade. Pratiquem a palavra de Deus. Isso tem que ser preservado, pessoal. Eu tenho certeza que o Brasil não é um país de pessoas ruins. É um país que sim tem gente boa. Eu tenho certeza disso. E vocês precisam entender essa verdade. Como eu volto a repetir, os militantes de esquerda, os ministros da STF, os juízes aí que estão fazendo essas coisas aí, os políticos da China, os professores universitários, eles não são meus inimigos. Muito pelo contrário. A gente tem que orar por eles, para que o amor do Senhor os alcance e dê a eles uma nova oportunidade. Nunca se esqueçam disso. E para aqueles que não entendem que estão perseguindo os cristãos, mas eu tenho uma frase muito importante para dizer para vocês. Aquele que persegue os cristãos, persegue ao próprio Senhor Jesus. Quem persegue o Senhor Jesus está desafiando sua autoridade. E quem desafia sua autoridade é humilhantemente derrotado. Ou seja, enfrentou o Senhor Jesus, pode cancelar qualquer chance de vitória, porque já perdeu. E a opção que eu quero dar para vocês é: parem com isso, arrependam-se, porque eu tenho certeza que Jesus tem novas vidas para vocês e melhores. Independente se vocês sofrerem qualquer retaliação, qualquer ataque contrário, porque se você fizer isso, você será chamado de bem-aventurado. O Charlie Kirk morreu como um bem-aventurado, porque ele prezava pela justiça, ele prezava pela família, pelos valores, morreu como um bem-aventurado. A Bíblia diz isso. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, o que eu quero enterrar para você é o seguinte: eu, como cidadão do Brasil, sou conservador, sou patriota, zelo pela liberdade de expressão e religiosa, eu zelo pela família e zelo pelos princípios e valores judaico-cristãos. Eu não vou me recurvar a esse sistema. E eu peço a você também, não se curve, porque esse sistema precisa ser transformado, precisa ser libertado dessas ideologias malignas. Eu tenho certeza, eu não vou desistir do Brasil, e eu também não vou desistir de você. Porque assim como Jesus me amou e deu sua vida a mim e ao seu favor, eu também vou amar vocês. E se for necessário me sacrificar pelo país, eu vou me sacrificar. Porque para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa muito importante que eu não disse para vocês é o seguinte: quando alguém comete uma falha, assim, pecado. Porque diz assim, a gente tem que dizer o seguinte para eles: só Deus dá e só Deus tira a vida. Ninguém tem esse direito de fazer isso com ninguém. E se alguém disser que vai me matar, eu vou dizer o seguinte: eu já estou morto, porque eu morri para esse mundo e vivo para a glória do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim e me amou. Estar com Cristo, sair desse mundo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Saibam disso. Esse mundo é mau. Precisa ser evangelizado? Sim. E por isso você precisa fazer a sua parte.
E você precisa espalhar o perdão do Senhor para essas pessoas, independente de quem seja. O Brasil é um país bom, um país que precisa ser alcançado, transformado, e eu não vou desistir, nem de você, nem de suas famílias, e eu não vou desistir de nenhuma dessas pessoas que eu estou, sim, mencionando nesse vídeo. Porque o mesmo amor que Jesus demonstrou para mim, Ele quer demonstrar para essas pessoas também. Tenho dito. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Ele os abençoe rica e abundantemente e... Te amo, Brasil! Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você